Olá, meus irmãos! Dando continuidade aos nossos estudos em Atos, hoje nós vamos ler sobre a morte de Herodes, que está lá no capítulo 12, dos versículos 20 em diante. Lá está escrito assim: Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: É voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Meus irmãos, então aqui nós temos o relato da morte de uma pessoa, onde o orgulho era tremendo, a sua soberba subiu à sua cabeça de forma que ele queria subir aos céus e tomar o lugar de Deus, ele queria tirar Deus do seu trono, do seu santo templo. E o que nós vemos é que Deus o fulminou ali naquele mesmo instante, naquele lugar ele foi comido de vermes e expirou. Para a gente entender um pouquinho isso, é bom a gente refletir sobre quem é Deus, sobre o ser de Deus. E nós sabemos que Deus, ele é o único criador. Todo o resto é uma criação de Deus, são criaturas. Nenhum ser pode ter esse título de ser criador. Deus, como a Bíblia diz, é o único que habita na eternidade, ele não tem começo. Não terá fim. Então Deus é eterno. Todo o resto são criaturas que passaram a existir por causa do poder de Deus. Deus também é o único que tem vida em si mesmo. Ele não depende de nada. Ele tem a sua vida em si mesmo. Todo o resto, toda a criação depende de Deus. Sem Deus, sem o poder de Deus, nada do que existe poderia continuar existindo, poderia passar a existir. Então Deus é o único que tem vida em si mesmo. Deus é o único ser infinito, é o único ser que tem todo o poder, todo o conhecimento, que está presente em todo lugar. Nenhum ser se compara ao ser de Deus. Todos são limitados, todos nós, todas as criaturas de Deus são limitadas. Deus, contudo, é perfeito, pleno, tem todos os seus atributos na sua plenitude. E o que nós temos aqui, essa criatura aqui do pó, que foi criada por Deus, que é incapaz de sobreviver mais de 100 anos, sem o poder de Deus, é incapaz de sobreviver qualquer segundo que seja, que não sabe de nada, não tem conhecimento nenhum. Contudo, queria subir e tomar o lugar de Deus. Porém, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Nós vemos aqui como Deus, ele de fato rejeita o soberbo, porém ao humilde ele dá graça. Então aqui nós temos um exemplo dessa criatura fazendo pouco caso de Deus, fazendo pouco caso da glória de Deus, não reconhecendo quem Deus de fato é. Que possamos pensar nesse caso aqui, na morte de Herodes, e tentar compreender mais de Deus. Por mais que Deus esteja muito além do que nós podemos alcançar, Deus revelou várias coisas sobre o seu ser, para que nós possamos aprender, para que nós possamos conhecê-lo e ter um relacionamento com ele. Então busquemos conhecer de fato quem Deus é e dar a glória devida somente a Deus, somente ao nosso Criador. Ele é o único que merece toda a nossa honra, toda a nossa glória. Ele é o único que é digno. Todo o resto são simplesmente criaturas feitas pelo nosso Criador, pelo nosso Deus. E outro ponto interessante que fala nesse trecho que nós lemos, que é que enquanto isso, Herodes perseguindo a igreja com vários, no nosso tempo também, tantas pessoas que perseguem a igreja, tantos países que perseguem a igreja, nós vemos que essas pessoas morrem, são como um sopro de fato, que não podem fazer muita coisa contra a igreja de Deus, porque Deus está no comando da sua igreja. Então, enquanto isso tudo acontece, nós temos aqui que, no final, entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. E os perseguidores morriam, porém a igreja de Deus permanecia viva, permanecia crescendo, permanecia existindo nesse mundo e permanecerá até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então que possamos refletir nisso também, em meio a perseguições, possamos ter isso bem claro em nossa mente, que todas essas pessoas que perseguem a igreja, todos esses governos, todos esses poderes que são contrários à igreja de Deus,
perecerão, eles não podem sustentar, não podem permanecer para todo sempre, porque o nosso Deus virá e colocará todos debaixo dos seus pés. Então, com isso, possamos cumprir a nossa missão, como Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram lá para Antioquia. Possamos também, no nosso tempo, claro, orarmos pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos, buscarmos a paz sempre que possível, mas sempre cumprindo a missão que nos foi dada, reconhecendo que Deus é o Senhor da igreja e Ele comanda tudo que existe nesse universo, porque Ele é o Senhor de toda a criação. Os perseguidores perecerão, porém a sua igreja permanecerá para todo sempre. Amém?